vocês sabem o que a arca representa? Sim ou não? A presença de Deus. Então, eu vou falar aqui um pouquinho com vocês sobre Obed-Edom. Fala comigo, Obed-Edom. Eu até brinquei de manhã, né? Vou falar aqui novamente. Não sei vocês, né? Ou se vocês já nasceram sabendo tudo, né? Eu não. Então eu lembro que a primeira vez que eu ouvi esse nome Obed-Edom, eu achei que eram duas pessoas. Eu achei que um era o Obed e o outro era Edom. Falei, quem será que são esses dois aí, né? E aí, claro que é um nome, é uma pessoa, é um nome um pouquinho diferente, um nome peculiar, mas em nome de Jesus, um nome que vai nos ensinar muito nessa noite. Amém? Vocês sabem o que significa Emanuel? Deus conosco. Então, em nome de Jesus, hoje a gente vai buscar a presença do Senhor. Hoje a gente não vai sair de qualquer modo. Hoje a gente vai sair daqui com a presença do Senhor, com esse Deus Emanuel, esse Deus conosco. Amém? E aqui fala que Davi, ele resolveu trazer a arca da aliança, ou seja, ele queria a presença de Deus. E aqui fala que a arca, ela era construída de madeira, ou seja, mostra a humanidade de Cristo. E ela era revestida de ouro, que mostra a divindade de Cristo. Então fala assim comigo, a arca representa a presença. Então aqui na palavra do Senhor, fala que durante um tempo, a presença, a arca, ela ficou um pouquinho de lado. É como se as pessoas não se importassem com a presença de Deus. Não preciso disso. Mas eu louvo a Deus, porque hoje, nessa igreja de Nova Caçapava, existem pessoas que clamam pela presença de Deus. Existem pessoas que desejam a presença de Deus. Existem pessoas que buscam a presença de Deus. Amém? E se vocês me permitem, eu gostaria de só ler um trechinho aqui, para que a gente possa se situar no contexto, que diz assim, na época de Eli, alguns bons anos, 50, 70 anos antes de Davi, o sacerdócio se corrompeu, e um dia os filisteus vieram pelejar contra Israel. Então os filhos de Eli, que era Ofni e Finéias, resolveram levar a arca para a batalha, como um amuleto. Então eles foram para a batalha e levaram ali a arca como se fosse assim, a arca está aqui na frente, é meu amuleto, é meu escudo. Mas os filisteus não apenas derrotaram Israel, como levaram a arca cativa, ou seja, levaram a arca para eles. Então assim, agora para a gente entender, lá em 1 Samuel, capítulo 5, vamos ler do 1 ao 4. 1 Samuel 5, do 1 ao 4. Olha o que diz. Depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, eles a levaram de Ebenezer para Asdod e colocaram dentro do templo de Dagon, ao lado de sua estátua. Peraí, isso. Dagon era um deus deles, certo? Então imagina, a estátua, o deus de Dagon está ali, tudo bem? E aí eles levaram a arca e colocaram a arca no mesmo ambiente. Deus abençoe, Senhor. Amém? E aí eles estavam lá no mesmo ambiente, o deus Dagon e a arca. E olha o que aconteceu. Quando o povo de Asdod se levantou na madrugada, no dia seguinte, lá estava Dagon caído com o rosto em terra. Ou seja, com a arca presente ali no mesmo ambiente, o deus Dagon, durante a madrugada, o que aconteceu? Caiu, a estátua caiu. E aí quando o povo viu isso, achou estranho, mas foi lá, pegou a estátua novamente, colocou no lugar e tudo bem. Porém, olha o que diz no próximo. Eles levantaram Dagon e colocaram de volta em seu lugar. Continua. Mas na manhã seguinte, quando se levantaram de madrugada, lá estava Dagon caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, sua cabeça e suas mãos tinham sido quebradas. Ou seja, a primeira vez a arca estava ali presente. O que aconteceu com a estátua do deus Dagon? Caiu. Eles arrumaram e no outro dia?
caiu novamente, só que além disso estava com os braços e a cabeça quebrada. Aqui tem uma grande bênção para vocês, se vocês quiserem, vocês já vão recebendo aí. Olha o que diz assim, no primeiro momento que essa estátua caiu, sabe o que significa? Que diante do Senhor, toda a potestade tem que se dobrar e se encurvar diante da presença do Senhor, amém? E a segunda vez que ele caiu e quebrou os braços e quebrou a perna, sabe o que significa, meu irmão? Isso indica que diante do poder de Deus, todo o poder do diabo é quebrado e destruído. Então, em nome de Jesus, tudo aquilo que foi lançado contra a sua vida, contra a sua família, é quebrado diante da presença do Senhor, é quebrado diante do nome poderoso do Senhor, amém? Você acredita nisso? Então dá um glória aí, ô glória. Lá em 1 Samuel capítulo 7, vamos ler o 1 e o 2, 1 Samuel 7, 1 e 2, olha o que diz. Os homens de Kiriat Jeraim vieram para levar a arca do Senhor, e eles a levaram para a casa de Abinadab. Então, para onde que foi a arca? Para a casa de Abinadab, na colina, e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor. O 2, a arca permaneceu em Kiriat Jeraim muito tempo. Foram quantos anos? 20 anos. E todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. Gente, a arca foi para a casa de Abinadab. Fala comigo, Abinadab. E ficou durante 20 anos na casa dele. Só que eu quero falar para vocês que durante esses 20 anos, nada aconteceu. Será que não tinha algo estranho nisso? Porque no primeiro momento, quando a arca estava presente sobre aquela estátua do deus Dagon, o que aconteceu? Algo aconteceu, caiu, destruiu, algo aconteceu. Só que aí ficou na casa de Abinadab durante 20 anos e nada aconteceu. Quem aqui conhece a Jesus 10 anos já? 20 anos? 30 anos? Tem alguém de 40 anos? É glória. 50 anos? Amém, a pastora Natália. Já há bastante tempo. Nesse tempo, seja 50, 40, 30, 20, algo aconteceu na vida de vocês? Sim, porque isso é o que a presença de Deus faz. Quando nós temos Jesus em nossa vida, temos Jesus em nosso coração, algo tem que acontecer. E algo acontece, porque o Senhor é esse que transforma, amém? Só que agora imagina, 20 anos e nada aconteceu. Será que não tinha algo estranho aí? O que vocês acham? 20 anos a arca, a presença de Deus na casa de Abinadab e nada acontecia. E aí que eu quero que vocês se atentem. Abinadab e sua família se acostumaram com a presença de Deus. E então deixaram de honrá-la. Em nome de Jesus, que isso não esteja no nosso coração. Que a gente nunca se acostume com a presença de Deus. Abinadab é como se falasse, tá bom, está ali. A presença de Deus está ali, mas nada acontece. Não! Que a presença de Deus esteja sobre a sua vida e que a transformação possa acontecer sobre a sua vida. Que a gente não se acostume com a presença de Deus, estamos acostumados, não. Que a gente possa ser renovado a cada dia. A palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. Então, em nome de Jesus, seja renovado, seja transformados por essa presença. Aqui diz também que para Abinadab, cuidar da arca era um peso. Cuidar da arca era uma obrigação. Ele não tinha prazer em fazer aquilo. Então aqui também me fez refletir, me fez pensar. Será que para nós servir a Deus também é um peso? Será que servir a Deus para a gente é uma obrigação? Em nome de Jesus, que seja um grande prazer e uma grande alegria servir ao Senhor. Que a gente venha à igreja não por uma obrigação, mas porque a gente quer adorar ao Senhor. Eu sei que tem momentos difíceis nas nossas vidas, momentos que algumas vezes a gente, eu estou fazendo por obrigação, mas quando você sentir que isso está acontecendo, ei meu Deus, espera aí, me ajuda porque do jeito que está não está bacana. E hoje,
como nós estamos declarando essa bênção, a presença sobre a nossa família, hoje o Senhor vai transformar. Hoje o Senhor vai mudar essa obrigação, esse peso, o Senhor vai transformar em alegria, o Senhor vai transformar em prazer e vai transformar em honra, porque é uma honra estarmos servindo ao Senhor, é uma honra estarmos servindo a obra do Senhor, é uma honra termos a presença do Senhor. Então, em nome de Jesus, as coisas do Senhor são leves, não são pesadas. Então, se está pesado, com certeza é porque tem a mão de homem. Mas em nome de Jesus, hoje o Senhor coloca a mão dele sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu coração e sobre o teu ministério. Amém? Lá em 2 Samuel, capítulo 6. 2 Samuel, capítulo 6. Vamos ler o 5, o 6 e o 7. Amém? Isso. Olha o que diz aqui, gente. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos, de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. E o 7, a ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência, por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. O que eu quero aqui chamar a atenção de vocês? Eu não sei se vocês já ouviram falar, muitas vezes as pessoas falam assim, é o louvor que traz a presença de Deus. Vocês já ouviram isso? É o louvor que traz a presença de Deus. Aqui, Davi, ele foi cantando, foi dançando, olha que legal a foto, foi cantando, foi dançando, sim ou não? Tinha diversos instrumentos que nós acabamos de ler na palavra. Só que ali, na verdade, não aconteceu a presença, aconteceu a morte. Por que será que isso aconteceu? E aqui fala que, na verdade, os bois tropeçaram, a arca ia cair, então Uzá foi lá e segurou com as próprias mãos. E o que aconteceu com ele? Ele morreu. Então, aqui eu quero perguntar para vocês, por que será que isso aconteceu? E aí eu fui buscar, alguns significados, e a palavra usar, o nome usar, tem um grande significado. Vocês sabem o que significa usar? Não? Usar significa em hebraico força. Fala comigo, força. Guarda essa informação, tá bom? E aqui, além disso, que a gente escuta que o louvor traz a presença de Deus, eu não sei se vocês já ouviram, mas muitas pessoas falam assim, o pecado bloqueia o mover de Deus. Já ouviram isso? O pecado bloqueia o mover de Deus. Mas eu quero dizer para você que aqui, até que teve uma boa intenção. Porque imagina, os bois tropeçaram, a arca ia cair, Uzá na hora deve ter pensado, vai quebrar a arca, deixa eu segurar. A intenção dele não foi boa? Sim, mas mesmo assim houve morte. Ele fez aquilo como um pecado? Não, foi uma boa intenção, mas ali houve morte. Então eu quero dizer para você que o pecado, ele não pode impedir a graça de Deus. E aqui eu também repeti de manhã, que muitas pessoas falam assim no momento da ceia, no momento do corpo e do sangue. Eu não posso tomar a ceia, porque o meu pecado, eu pequei, é muito grande. Gente, se fosse assim, Laís, eu seria a primeira a falar assim, eu não posso tomar ceia, porque eu sou pecadora. Tem algum pecador aqui? Se o meu pecado é, eu sou pecadora, eu não posso tomar, eu não posso receber do corpo e do sangue. Eu seria a primeira a falar, eu não posso tomar ceia. Mas eu quero dizer que a graça do Senhor é muito maior do que o nosso pecado. O amor do Senhor é muito maior que o nosso pecado. O corpo, o sangue do Senhor é muito maior do que qualquer pecado. Então, em nome de Jesus, quando nós pensamos no Senhor, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, o sangue do Senhor nos lava, o sangue do Senhor nos purifica. Então, em nome de Jesus, que a nossa vida esteja sempre ao altar, que a nossa vida esteja sempre aos pés da cruz, e que a gente possa entender que não é o pecado que bloqueia a presença de Deus, porque a graça do Senhor é muito maior do que qualquer pecado, o amor do Senhor é muito maior do que qualquer pecado, a morte de cruz é muito maior do que qualquer pecado.
E eu quero falar para vocês que sabe o que realmente cessa o mover de Deus? Sabe o que é? Sabe o que bloqueia a presença de Deus? O que verdadeiramente faz? É a nossa força, a força humana. O que significa o nome usar? Força. É a nossa força humana. Quando nós queremos andar com os nossos... eu faço, eu aconteço, eu consigo, eu sou independente. É aí que nós caímos. É aí que dá errado, é aí que bloqueia a presença de Deus. Mas quando nós nos entregamos totalmente para o Senhor e falei: Senhor, a minha vida é tua, o meu coração é teu, a minha família é tua, tudo que eu tenho foi o Senhor que me deu. Senhor, a minha dependência está em ti. Quando eu sou totalmente dependente do Senhor, aí a minha vida flui, aí as bênçãos chegam, aí eu tenho acesso à presença de Deus. Então, em nome de Jesus, que a partir de hoje, pare de colocar a sua força, entregue verdadeiramente para o Senhor, viva verdadeiramente o Evangelho do Senhor, viva verdadeiramente a palavra do Senhor, seja dependente da presença de Deus, amém? Continuando no versículo 9 e 10, olha o que diz, versículo 9 e 10, glória a Deus. Diz assim: naquele dia, Davi teve medo do Senhor, e ele se perguntou: mas como eu vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi, e em vez disso levou para a casa de Obed-edom. Aqui eu quero abrir um parêntese. Tinha acabado de acontecer a morte, certo? Davi olhou aquilo e falou: nossa, eu só queria a presença de Deus. Ele ficou com medo, ficou com receio. Então ali os planos mudaram. E ele chegou ali como se ele tivesse chegado naquela casa. Aí Obed-edom saiu e falou assim: ó, a arca vai ficar aí na sua casa. Eu acho que Obed-edom olhando, ele deve ter pensado assim: meu Deus, acabou de matar alguém ali, eu vou receber isso na minha casa? A pessoa encostou na arca, morreu, e essa arca vai ficar na minha casa. Você teria medo? Seja sincero. Com certeza. Algo que matou alguém, meu Deus, vai para minha casa, o que é isso? Só que ali é como se falasse assim: ó, o rei que mandou vai ficar na sua casa. E olha como Deus é maravilhoso. Olha no 11, o que diz? A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua família. Eu não sei vocês, mas a Bíblia é muito fascinante. Porque presta atenção comigo, é uma mesma arca. Uma arca ficou na casa de Abinadab durante quantos anos? 20 anos, e nada aconteceu. Num outro momento, Uzá, que significa força, encostou na arca, e o que aconteceu com ele? Morreu. E agora na casa de Obed-edom ficou quanto tempo? 3 meses, e o que aconteceu? Foi abençoado, toda a sua família, houve transformação. O que será que aconteceu? Porque na vida de alguém ficou 20 anos e nada aconteceu, na outra morreu e na outra foi abençoado. Por que será? E aqui, como a Bíblia, eu disse para vocês, tudo tem um significado, tudo tem um porquê. O que significa usar? Força. Sabe o que significa a palavra Obed-edom? A palavra Obed significa servo. E a palavra Edom significa vermelho. Aí a gente pode pensar assim: servo do vermelho? Não faz muito sentido. Mas a palavra Edom é derivada da palavra Dan. E em hebraico, a palavra Dan significa sangue. Então, sabe o que significa Obed-edom? Servo do sangue. Servo do sangue de Cristo. Olha a grande diferença aqui. Usar tocou, usar significa força. Quando nós colocamos a nossa força humana, a gente perde a presença de Deus. Só que quando nós somos servos do sangue de Cristo, a presença do Deus acontece em nossa vida. A presença de Deus acontece, a nossa família é abençoada, a nossa família é transformada, porque somos servos do sangue de Cristo. Quem aqui é servo do sangue de Cristo? Glória a Deus. E aí a gente para pensar: meu Deus, em 3 meses a vida mudou.
A vida de Obed-edom mudou. Eu pergunto para vocês, quem aqui gostaria que 3 meses a vida mudasse? Imagina, em 3 meses a sua vida vai mudar. A sua família será mais do que abençoada. Vocês acreditam nisso? Em nome de Jesus, que você possa declarar isso. E que essa bênção não seja só uma bênção interna, seja preenchido da paz do Senhor, preenchidos do amor do Senhor, mas que essa bênção seja uma bênção visível, para que as pessoas vejam e falem: meu Deus, mas o que aconteceu? O que aconteceu na vida da pastora Natália? É Deus. O que aconteceu na família da Aline? É Deus. O que aconteceu na vida da Cris? É Deus. Que as pessoas possam enxergar Deus através da sua vida.